Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, eu fui grandemente abençoado por essa mensagem. Por isso, eu recomendo que você assista até o fim e no final estarei orando por você. Então, vamos à mensagem de hoje. 4 decisões corretas para crescer e alcançar seu propósito. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 26 a 31. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Nós podemos tomar decisões erradas de não fazer nada e permanecer simplesmente onde estamos, como os demais discípulos que não saíram do barco. Como também podemos tomar decisão de caminhar no sentido contrário, sempre voltando para trás. Entretanto, se você tem o propósito de crescer na vida espiritual com Cristo ou em qualquer outros aspectos, você precisa tomar uma decisão. Portanto, qualquer que seja o teu propósito de crescimento para o futuro, é necessário tomar decisões corretas. Propósito é o que você quer fazer ou realizar. São os planos, projetos ou os alvos que queres alcançar. Propósito também é o objetivo, a finalidade ou a grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram assustados, pensando que era um fantasma. Então, com medo, gritaram. E Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então Pedro teve o propósito de ir ter com Jesus. Portanto, ele precisava tomar a decisão correta de sair do barco e caminhar por cima das águas até chegar aonde o Senhor estava. Todavia, esse propósito era impossível aos olhos humanos. Mas Pedro tomou a decisão de alcançá-lo. E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Se você tem o propósito de crescer na sua vida espiritual com Cristo ou crescer em outros aspectos de sua vida, você precisa tomar decisões corretas que os levarão a alcançar o seu propósito. Nesta outra parte da mensagem, estarei compartilhando 4 decisões corretas para crescer e alcançar o teu propósito. Primeira decisão correta: precisamos de coragem. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro precisava de coragem, porque andar sobre as águas era algo que ele nunca tinha feito antes. Pedro precisava de coragem, porque ele não sabia qual seria o resultado. Pedro precisava de coragem para sair do habitual e passar a andar no anormal. Portanto, para crescer e alcançar o seu propósito, seja corajoso para sair do habitual, daquilo que é comum ou natural para todos. Tenha a coragem de andar no sobrenatural de Deus. Segunda decisão correta: precisamos manter o foco no Senhor. O nosso foco principal como cristão deve ser o Senhor e, em segundo, em o nosso propósito. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." Pedro, no momento da tempestade, tirou os olhos do seu foco principal. Logo ele teve medo e começou a naufragar. Mas, olhando novamente para o seu foco principal, clamou ao Senhor, pedindo-lhe que o salvasse. Portanto, continue caminhando no sobrenatural sem tirar os olhos do seu foco principal.
Mesmo em tempos de tempestade ou de outras situações adversas, continue mantendo o seu foco no Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Terceira decisão correta: precisamos se levantar dos fracassos e prosseguir em frente. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! Notamos nos evangelhos que Pedro fracassou várias vezes, mas se levantou e prosseguiu firme em seu propósito de crescer espiritualmente para servir melhor ao Senhor. Em sua decisão correta, Pedro se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja, porque se levantou de seus fracassos e prosseguiu em frente até chegar em seu propósito. O fracasso faz parte do processo de crescimento na tomada de decisões para alcançarmos o propósito. Portanto, se você tem um propósito de crescer em alguma área de sua vida e se porventura está fracassado, levante-se agora, pois o teu fracasso faz parte do teu processo de crescimento até chegar ao propósito. Podemos observar isso na vida dos grandes servos de Deus que falharam e fracassaram, mas permaneceram firmes em seus propósitos com Deus. Moisés fracassou várias vezes antes de se tornar o grande líder de Israel. Noé fracassou ao se embriagar com vinho. Davi fracassou ao mandar matar Urias para ficar com a sua esposa. Como também Elias, Jonas, Josué e vários outros servos de Deus que pegaram os seus fracassos e fizeram deles alavancas para o sucesso. Na história, conhecemos várias pessoas que cresceram e alcançaram seus propósitos, porque não retrocederam em meio aos fracassos. O inventor Thomas Edison falhou muitas vezes antes de conseguir inventar a lâmpada elétrica. Henry Ford fracassou e foi à falência 5 vezes antes de ser bem-sucedido. Winston Churchill foi reprovado na 6ª série. Só se tornou primeiro-ministro da Inglaterra aos 62 anos, depois de uma vida de derrotas e fracassos. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, quando jovem fracassou nos negócios 2 vezes. Sua noiva faleceu, ele teve um colapso nervoso, esteve à beira da morte. Foi derrotado nas eleições por 8 vezes, mas ele acreditou que chegaria ao seu propósito e, portanto, se tornou um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Quarta decisão correta para crescer e alcançar o propósito: precisamos de uma fé firme. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Pedro estava determinado a fazer o que Cristo queria que o fizesse, e ele o fez, mas ele deveria ter deixado o resultado com Deus. Entretanto, a sua pouca fé lhe fez duvidar, e a consequência foi o fracasso. Portanto, precisamos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se o teu problema é a falta de fé, isso pode ser resolvido ao ouvir a palavra de Deus. Como está escrito, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, ouça a palavra de Deus e terás uma fé firme no Senhor. Então tome a decisão correta e deixe o resultado com Ele. Assim, certamente crescerás e alcançarás o teu propósito. Bem, queridos, vamos orar ao Senhor. Portanto, neste momento de oração, peça que Ele te ajude a crescer e a alcançar o teu propósito. Pai querido, sabemos que para crescer e alcançar o nosso propósito, precisamos tomar decisões corretas, pois as decisões erradas certamente jamais nos ajudarão a crescer e alcançar o nosso propósito. Mas estamos certos, meu Deus, que mesmo tomando decisões corretas, necessitamos da Tua ajuda. Portanto, meu Deus, ajuda Teu povo e ajuda também, Senhor, essa pessoa que já fracassou várias vezes na busca do seu propósito e que talvez ela já está sem força e não consegue mais se levantar. Ó Espírito Santo, vem com Teu poder para abençoar o Teu povo e levantar essa pessoa que está clamando por Teu socorro. É o que te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.